Bem-vindo à nossa 12ª aula de análise de circuitos. O assunto da aula de hoje é identificação de transistores. Nós vamos falar sobre transistores, o seu aspecto físico, a polarização de transistores de junção, também vamos falar sobre o FET e sua polarização e as suas características de trabalho. Por final, nós vamos aprender a fazer o teste e a identificação dos terminais do transistor e ainda fazer um pequeno circuito para poder testá-los. Vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo uma introdução sobre os transistores. Transistores são componentes semicondutores feitos de silício. Recebem esse nome pois possuem a propriedade de transitarem de uma condição que praticamente isolante para condutora, dependendo da forma com que o polarizamos. Os transistores mais comuns são os transistores de junção, do tipo NPN, e o de junção do tipo PNP, encapsulados nos invólogos TO92, TO3 e TO220. Aqui no canto inferior do vídeo a gente vê a simbologia para o transistor NPN e a simbologia para o transistor PNP. Também o invólogo TO92, o TO3 e o TO220. Os transistores podem apresentar os aspectos físicos mais variáveis. Por exemplo, aqui nós temos o BC548, cujo encapsulamento é um TO92, mas nesse mesmo encapsulamento nós temos o 2N3904. Ambos são transistores de NPN, né? Aqui eu tenho o tipo 31, né, que se assemelha aí ao regulador de tensão, também usa esse encapsulamento. Os terminais são identificados com os números 1, 2 e 3. 1 é a base, 2 é o coletor e 3 é o emissor, no tipo 31 aqui. Lá no nosso transistor, por exemplo, 2N3904, o 1 é o emissor, o 2 é a base e o 3 é o coletor. Ou seja, onde eu vou colocar os terminais depende basicamente do manual, né, do seu datasheet. Não tem assim uma regra, né? Para a maioria dos transistores eu tenho esse aspecto aqui do BC548. O pino 1 aqui é o coletor, o pino 2 é a base, o pino 3 é o emissor. Mas não é sempre assim. Eu posso ter essa combinação coletor, base, emissor, mas posso ter a combinação emissor, coletor, base para o mesmo encapsulamento, para o TO92. Quanto à sua polarização, eu posso pensar que o transistor NPN ele vai ser acionado com um positivo na sua base e o transistor PNP vai ser acionado com um negativo na sua base. Normalmente nós colocamos as cargas nos coletores dos transistores. Então, observando a nossa figurinha, você vai ver aqui que o resistor de coletor vai ser sempre o local onde eu vou colocar a nossa carga, tanto na configuração NPN quanto na configuração PNP. E a corrente de base, quem vai acionar o transistor, ela pode ser acionada com um negativo de tensão, esse VB aqui com um menos voltado para a base, na polarização PNP, ou com o positivo voltado para a base aqui na configuração NPN. A lógica de funcionamento é que a corrente de base, aqui o IB, controla o IC. E o IC vai ser fruto de um ganho beta, né? Beta vezes maior do que o IB. Então, IB controla IC e IC é beta vezes IB. Portanto, aí eu tenho um ganho. Nesse sentido, então, a gente chama o transistor de amplificador. Na verdade, ele pega uma correntinha de base aqui, controla uma corrente de coletor, que chega aí, no caso do BC548, chega a ser 300 vezes maior do que a corrente de base. Nós podemos trabalhar com um transistor na região linear, onde o VCE deve ser VCC dividido por 2, ou ainda na região de corte de saturação. E o critério de Projet é que a corrente de base deve ser pelo menos 1/10 da corrente de coletor, ou 10 vezes menor do que a corrente de coletor. Outro tipo de transistor que a gente pode encontrar na prática é o transistor de efeito de campo, o Field Effect Transistor. FET é o acrônimo desse transistor, Field Effect Transistor, que é o transistor de efeito de campo.
ele funciona através do campo elétrico, né? Não tem uma corrente específica no seu gate que equivale à sua base. E os terminais não são coletor, base, emissor. São efetivamente o gate, o source e o dreno, drain, né? Então, porta, dreno e fonte. No transistor de junção eu tenho coletor, base, emissor. No transistor FET eu tenho gate, source e dreno, ou porta, fonte e dreno, né? Gate, source e dreno. Na configuração FET eu ainda tenho duas variáveis de simbologia, o JFET, os transistores FETs de junção, e os transistores de metal óxido FET, Field Effect Transistor, o MOSFET. Então, os FETs ele possui apenas aqui na simbologia apenas um tracinho na parte interna, aqui os MOSFETs aqui possuem dois tracinhos aqui na parte interna. Então, simbologia do JFET e simbologia do FET aí para você guardar. Como é que eu polarizo um FET igualzinho um transistor de junção? A diferença, né, é que a tensão vai ser sempre negativa em relação à fonte, ao dreno e ao source. Então aqui eu tenho, ó, o positivo da fonte está aqui no nosso dreno. E aqui no gate eu tenho o VGS negativo aqui, ou seja, polaridade contrária aqui, VGS, VDS, para o canal N. E para o canal P é a mesma coisa, né? Ó, canal P recebe P no gate, mas a corrente é inversa aqui, né, no dreno. Então, fonte de dreno negativo entrando aqui, né, no dreno, e fonte de gate positiva. Então a corrente aqui sai pelo gate na configuração P e aqui entra pelo gate na configuração N. Se eu quiser testar um FET, eu posso montar esse circuitinho aí, você pode ir se adiantando, né, por curiosidade, querer montar, e montar esse transistor aí. O problema desse transistor é que, como ele não tem corrente no gate, ele trabalha com o efeito de campo, eu tenho uma espécie de capacitância, né? Um capacitor aqui no gate que vai manter a corrente entre dreno e source ativa. Então, muitas vezes eu preciso colocar esse resistor aqui, R2 de polarização. Você vai ver que com o R2 você vai conseguir desligar o LED. Se você tirar esse R2 aqui, você não vai conseguir desligar o LED. Uma vez que você acionar a chave S1, SW1 aqui, vai acionar o gate aí e vai aparecer uma corrente de dreno e source e não vai ter como desligá-lo, né? Porque a corrente vai sair aqui pelo gate, né? Como a chave vai ficar aberta, não tem para onde ir. É necessário porque a corrente sai do gate aqui, ó. Então, se a chavinha estiver aberta, a corrente não tem para onde ir. Então, uma vez que eu ligo esse transistor, né, vai ligar o LEDinho aqui, ele não vai conseguir desligar porque não vai ter para onde ir descarregar o capacitor que aparece aqui na porta. Mas o que interessa para a aula de hoje, o assunto da aula de hoje, é o teste e a identificação de um transistor de junção. Para isso eu preciso lembrar como é que testa um diodo usando o multímetro, né? O teste de diodos com o multímetro é um dos mais conhecidos. Conforme essa figurinha aqui, a gente pode ver que se eu colocar o anodo do diodo no nosso positivo do meu multímetro aqui, representado por esse C aqui, e o negativo no catodo, então positivo no anodo, negativo no catodo, eu estou polarizando esse diodo diretamente. Então meu multímetro deve mostrar baixa resistência. Por outro lado, a ponteira preta e a ponteira vermelha no catodo, positivo no catodo, portanto, eu vou polarizar esse diodo reversamente. Então, meu multímetro vai mostrar um valor alto de resistência, ele vai mostrar um infinito. Então, polarizando diretamente, meu multímetro vai mostrar um valor baixo. Polarizando reversamente, meu multímetro vai mostrar um valor alto. Usando esse princípio, eu vou pensar num modelo para testar o meu transistor, né? Não que o modelo possa ser usado como no dia a dia, né? O modelo não substitui o transistor. Ele é apenas para a gente identificar qual é o transistor. Um transistor NPM se comporta como dois diodos configurados desta forma, com os anodos ligados na base e um catodo ligado no coletor e um catodo ligado no emissor. Então, tem que ter em mente isso aqui, ó. Quando eu tenho um transistor NPN,
o coletor representa um diodo virado para cima e a junção base-emissor um diodo virado para baixo. Já se eu tenho um transistor PNP, as coisas se invertem, né? O catodo do diodo é que vai ficar ligado na base. Então os catodos são unidos, ligados na base. Sobra aqui um anodo para o coletor, na junção base, coletor base, e na junção base emissor, sobra aqui o catodo no emissor desse segundo diodinho aqui. Então quando eu estiver olhando aqui um transistor NPN, seta para dentro aqui, ó, eu tenho também seta para dentro, né? Olha aqui, meu diodo tá com o mesmo setinho do transistor, né? O diodinho para dentro, aí na base, indo em direção à base, indicando aí como é que eu vou fazer o teste. Então, memoriza aí o NPN e memoriza aí o PNP. Usando esses modelinhos, eu posso fazer o meu teste. Vamos supor aqui um transistor NPN, né? O transistor NPN, ele tem um modelo de diodos igual está mostrado aqui nessa figurinha. A junção base-coletor tem um diodo virado aqui para cima e a junção base-emissor tem um diodo virado aqui para baixo. Então, se eu colocar o positivo aqui na base, usando o meu multímetro aqui, e o negativo aqui no meu coletor, esse multímetro deve mostrar um valor baixo. Por outro lado, se eu colocar o positivo aqui na base e o negativo aqui no emissor, esse multímetro aqui também deve mostrar um valor baixo. Então, na junção base-coletor polarizado diretamente, vai dar baixo. E na junção base-emissor polarizado diretamente, também vai dar baixo. Já na junção coletor-emissor aqui, ó, não importa o lado, se eu coloque positivo no coletor ou negativo no coletor, né, inverta, né, positivo no coletor, negativo no emissor e vice-versa, o nosso multímetro sempre deve mostrar aqui um alto valor de resistência. Então aqui eu estou provando que o nosso resistor estaria bom, né, tendo essas medidas. A resistência do emissor ela é ligeiramente maior do que a resistência medida pela junção base-coletor. Por outro lado, se eu polarizar reversamente, então colocar negativo aqui na nossa base, ou seja, usar a ponteira preta da base aqui nesse primeiro multímetro, e a ponteira vermelha aqui no coletor, na junção base-coletor, esse multímetro aqui deve mostrar alto. E idem, se eu colocar manter a ponteira preta aqui na base e colocar a ponteira vermelha aqui no emissor, positivo no emissor, vou estar polarizando esse diodo reversamente. Então aí vai mostrar um valor alto também. Ou seja, e lógico, a junção coletor-emissor vai continuar mostrando valor alto, então neste teste vai aparecer aí alto para as três configurações, se eu colocar então o nosso negativo aqui na base. O mesmo princípio nós usamos para o PNP. Né? O PNP não é um N na base, né? Negativo na base. Então, se eu colocar um negativo aqui na base e pegar a junção base-coletor e base-emissor, deve dar baixo e baixo. Olha aqui, ó, negativo aqui na base vai polarizar esse cara diretamente e o primeiro diodo aqui em cima e o segundo diodo aqui embaixo da junção base-emissor também vai ficar polarizado diretamente. Então, meu multímetro vai mostrar baixo para a junção base-coletor e baixo para a junção base-emissor. E, como de praxe, alto para a junção coletor-emissor. Não importa o lado, se eu pego ele para cima ou para baixo. Né? Eu ainda preciso testar a junção na parte reversa. Né? Então, se eu colocar o nosso positivo aqui, né, do meu multímetro na base, eu vou ter a junção base-emissor aqui, ó, positivo na base, negativo no emissor, polarizado reversamente aqui, esse diodinho. Então, base emissor vai ficar reversa e base coletor aqui também vai ficar reversa. Positivo aqui na base, negativo aqui no coletor. Então, meus instrumentos de medição, meus ohmímetros, vão mostrar a resistência alta. Então, aí eu garanto que esse transistor estará funcionando. Veja aqui, então, o resumo e o foco da aula de hoje, né? Olha. Com o multímetro, nós podemos testar as junções dos transistores. Este teste não é garantia de funcionamento, mas nos dá uma ideia do estado do componente e possibilita também que identifiquemos se ele é NPN ou PNP. E os terminais, onde estão os coletor, base, emissor, né? Porque cada transistor
tem lá uma configuração. Lembre-se que o multímetro deve estar configurado na escala de diodo, né? Ou então na menor escala, se ele for um multímetro analógico. Esse teste também não funciona para todos os transistores, principalmente do tipo Darlington, e também não serve para os transistores do tipo FET. A gente só vai ter certeza do funcionamento desse transistor quando eu executar uma montagem para fazer um teste dinâmico nele. Observando aí as figurinhas, nós temos aí um resumo de tudo que foi falado, né? Para o transistor NPN, se eu colocar, né, NPN é positivo na base, então colocou positivo na base, a junção base emissor e base coletor deve dar baixo e baixo. Está aqui, ó, a primeira figurinha. Porém, se eu colocar negativo na base, a junção deve dar alta e alta. A junção coletor-emissor deve dar sempre alta. Não importa aí a configuração, tanto para o transistor NPN quanto para o transistor PNP. Se der baixa, é porque o transistor está em curto. E no PNP é um N na base, né? Então, se eu colocar aqui negativo na base, deve dar baixa e baixa. Nessa figurinha, eu estou colocando aqui positivo na base, né? Como eu fiz aqui, positivo na primeira figurinha. Portanto, aqui tem que dar alta e alta. E aqui, como eu coloquei nessa última figurinha, negativo do meu multímetro, vai dar aqui baixo e baixo. Então, para o transistor NPN, positivo na base, dá baixo e baixo. E para o transistor PNP, negativo na base, vai dar baixo e baixo. Para as outras condições, tudo alta. Para os transistores de pequenos sinais, tipo BC548 e os transistores de uso geral, nós podemos montar um pequeno circuito para verificar o seu funcionamento. Um resistor, um LED, uma fonte e um botãozinho são suficientes aí para fazer um teste no corte e saturação. Então, nesse circuitinho aqui muito simples o seu funcionamento. Eu inicialmente pressiono esse interruptor de campainha aqui, né, normalmente aberto. Vai acontecer aqui a carga do meu capacitor. Uma vez que esse capacitor está carregado, ele vai entregar aqui o positivo para esse cara. Por que positivo? Porque esse é o NPN. Se fosse um transistor PNP, eu teria a mesma configuração, porém a fonte aqui estaria invertida e o nosso transistor não teria essa seta para fora, teria a seta para dentro, seria um transistor PNP. E aí eu posso testar tanto um transistor PNP como um NPN usando essa ideia aí. Apertou o botãozinho, ele vai ligar o meu LEDinho e vai permanecer aí alguns segundinhos aceso depois que eu solto o botão. Se isso acontecer, seu transistor está funcionando adequadamente. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.